Fala pessoal, tudo bem? Este aqui, o nome que eu entendi a pronúncia é Jingo N1S Ultimate 4K, porque é GM Go, né, GO, Ultimate, que é fácil de falar, né, N1S, que imagino que seja o código, e o 4K, porque a resolução é 4K, que é um nome difícil de pronunciar de um projetor que é francamente muito bom e mais do que eu esperava até, porque ele é mais barato, entenda, mais barato do que alguns modelos que a gente já testou aqui, isso da Nothing Projector, né, que nos ofereceu uma unidade de teste aqui, inclusive vários produtos muito bons lá, confira o link aqui embaixo na descrição, mas ele é mais barato do que outros modelos, o que não significa que ele é barato per se, né, porque ele é bem carinho. Ainda que seja mais barato que o outro. Então já me enrolei bastante, vamos ao tururu e começar, porque temos bastante coisa para falar. Muito bem, vamos começar com aquele show de especificações técnicas aqui. Temos uma resolução 4K 60 Hz aqui e perceba que está fazendo um ajuste aqui porque eu estou mexendo, então ele fica recalculando porque ali nós temos o sensor TOF 3D que, para entender o que é, você imagina assim, o Face ID do iPhone é exatamente isso, que é um sensor TOF, que é Time of Flight, que é digamos, né, as ondas quando batem em você e voltam, e então elas conseguem entender onde elas estão e ter uma espécie de sensor de profundidade. A versão chinelona disso é de smartphones que tem um sensor de profundidade que francamente não serve para nada, basicamente para fazer um modo retrato mais otimizado, porque consegue ver o que é você e o que é o fundo, então faz o recorte entre um e outro. Na prática é mentira, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece. Muito bem, temos 3.300 ANSI lumens aqui. O que isso é? Muita coisa. Assim, uma quantidade extrema de lumens, tanto que vamos fazer uma imagem aqui, que nós temos tantas luzes ligadas aqui que está mais claro do que de dia. O que diz muito sobre o brilho, porque parece uma TV ligada, mesmo com uma quantidade inacreditável de luz aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4... 5 luzes. Não, projetor é aquela coisa séria. Eu vou assistir Peaky Blinders temporada 1 inteira hoje, né? E você vai lá, tem uma poltrona confortável, sistema de som bom. Então, a comparação, por mais que seja caro, é um projetor caro. A comparação de R$3.500, o que você levaria equivalente de TV, não faz sentido. Foi um ponto que eu queria deixar registrado aqui. Tem um sensor ali que é o Time of Flight, que vê aqui certinho e ajusta bonitinho o foco e tal. E tem um outro sensor que quando você passa na frente, ele desliga a tela. Por que não está desligando? Nós desligamos aqui porque, como eu me mexo bastante, né? Se eu colocar o dedo aqui, ele é tão sensível que ele vai desligar. O que meio que vai atrapalhar o andamento da coisa aqui, né? Mas ele tem esse sensor, o que eu acho muito bom, que é uma questão de segurança para os seus olhos. Por quê? Você imagina o seguinte, você passa com frequência, você vai pegar alguma coisa passando na frente aqui, olha como ele é forte. Essa luz no seu olho, no médio e longo prazo, não vai ser muito bom. É uma projeção realmente muito projetiva. Sistema de som aqui Dolby Digital, Dolby Audio, né? Com 20 watts, 2 de 10 watts, né? E é francamente bom, tá? Eu acho que do projetor que é mais caro, o Valero, que a gente testou aqui, é até melhor. Porque projetor, isso é assim, uma coisa que a gente acaba percebendo testando um atrás do outro, né? Projetor e TV, mesmo que você pegue e faça uma equivalência de som, não tem uma tradução tão fidedigna na realidade. Por quê? Projetor é uma caixa, tá tudo ali, né? O que por si só já dificulta a distribuição de canais. Você tem esquerda e direita ali no produto que ele é desse tamanho, eu já vou mostrar pra vocês. Não tem muito como fazer ficar muito preciso, não é como se tivesse um alto espacial num projeto desse tamanho, né? Agora, que é bom e não tenha o efeito enlatado, né? Tão grande assim como alguns modelos têm, que parece que é um som que tá preso numa caixa ali que ele não consegue sair. Aqui é muito bom, é aquelas músicas, sabe? É meio que um Enya, só que a capela, só que sem vocal. Então até agora você tem uma tela que por enquanto é desproporcionalmente melhor do que o sistema de som. E vamos lá, sistema de som de projetor também é um negócio mais complicado, porque tem alguns modelos que são de ultra curta distância, que são maiores, então tem capacidade de um som melhor. Só que o modelo desse tamanho não tem muito como colocar um negócio muito sofisticado, entendeu? Não tem como colocar um negócio muito, sabe, um subwoofer ali dentro, não dá. Agora que ele faz o trabalho dele, ele faz, e tem uma saída AR, que tem duas HDMI, né? Uma de input e uma saída AR, que é aí para você que quiser colocar um sistema de som ou uma soundbar. O que eu francamente recomendo, porque vamos lá, eu posso dizer com alguma margem de certeza para alguém que vai montar um home theater em casa, um cinema em casa, projetor é basicamente 2/3 do custo que você vai ter. Porque você vai ter que isolar a janela, você vai ter o sistema de som ali. Então, nesse caso, vai R$13.500. Você acaba levando ali por uns 20 mil. Você tem sabe, uma sala dedicada a isso, porque não é só o projetor. E é o tipo de coisa assim, você vai comprar esse projetor ou qualquer outro,
primeiro veja se você tem condições de instalar ele direito. Por quê? Não adianta nada você gastar e pagar uma fortuna no baita projetor e não tem onde projetar. Por exemplo, ele chega até 300 polegadas, o que eu francamente acredito que pela potência, eu imagino que a gente nem tem 300, não tem uma parede com 300 polegadas aqui, né? Porque o brilho ele consegue realmente fazer isso. Agora, 100 polegadas já é ok, né? Já é uma projeção gigante aí, de forma que você consegue ficar mais longe ali e assistir bem. Então, se você não tiver um ambiente que você sabe que você vai conseguir adaptar para ele, é meio que jogar dinheiro fora, porque você vai comprar um baita projetor que você não vai aproveitar todo o potencial dele, né? E ele tem um modo de jogo que, pelo que eu pesquisei, ele não tem aquele recurso, que isso eu senti falta, tá? Que ele baixa a resolução e aumenta a quantidade ali de FPS. Não tem. Ele mantém o 4K 60 e as entradas e saídas ali são HDMI 2.1, o que, assim, tá super faturado, porque o 2.0 já é o suficiente para isso. Só que acontece, você não tem essa redução, que a banda, digamos assim, a banda de processamento de você ter 1080 a 240 Hz é a mesma frequência de você ter 4K a 60. É a mesma quantidade de informação. Só que ele não tem esse modo. E o input dele não é exatamente muito baixo. Eu vi que varia dependendo da experiência de jogo que o pessoal vai ter, dependendo do produto e tal, mas não é exatamente um input muito baixo. A gente está falando assim de... Quando ele fala de 2 dígitos de milissegundos, já começa a ser um negócio meio complicado. Então ele tem suporte a jogo? Tem, mas não é tão otimizado assim que no monitor gamer, como é de se esperar. E esse é o segmento que recortamos, gravamos no final, mas você verá antes, né? Onde eu vou desligar para mostrar o produto, porque o projetor é um produto, né? Não é a tela de projeção. Então. É um produto que pesa o quê? Uns 6 quilos? Não é exatamente portátil. Inclusive, busca lá a embalagem dele, por favor. Percebam, o visual dele não é exatamente o que eu achei, tá? Muito apelativo. Ele não dá pinta de ser tão bom quanto ele é. O design dele é bem... Aqui é emborrachado e aqui é metal, né? Ele é bem construído, só que em termos visuais não é tão apetitoso assim, né? Só que perceba que assim, ele tem algumas características legais que você pode direcionar ele para cima ou para baixo, 135 graus, né, que você pode controlar, porque eu já fiz esse experimento. Quando eu morava num outro apartamento, eu coloquei a projeção no teto, porque não tinha parede o suficiente, né? E você, assim, parando para pensar, quando você deita a sua cabeça para cima, faz muito mais sentido do que a sua cabeça ficar assim. Só que a casa que eu moro atualmente não dá para fazer isso, né? Você consegue fazer isso, e mais do que isso, isso aqui é giratório. Então, na hora que você coloca ele numa posição, você pode girar na posição que você quiser. O que eu achei que faltou? Uma entradinha aqui para colocar tripés, né? Gimbals e tal. Para ele ficar estável, né? Talvez seja uma escolha proposital, porque imagina assim, por exemplo, o tripé dessa câmera aí. Eu não confiaria nele para colocar um produto pesado desse aqui, entendeu? Mas eu acho que o tipo de coisa que poderia estar aqui. Tem um acessório, mas é medido separadamente, né? Mas poderia estar aqui. Aqui atrás, que é onde sai o calor, né? Temos uma saída P2, então você que tem um sistema simples estéreo, só colocar aqui, ou mesmo fone de ouvido analógico, né? As duas HDMI que eu falei aqui, uma entrada, a outra é saída, e saída porque o EAR, que o som sai do equipamento, né? Porque a transmissão tá vindo para ele. E uma porta USB aqui para aqueles filmes que por algum motivo foram aparecer no seu HD externo. Uma coisa que o nosso querido analista... É que assim, tem que considerar também que ele tem uma carreira de 33 anos aí testando equipamentos. É o tipo de coisa que, né? Ele não gostou da entrada ser aqui, entrada de energia, né? E é um pino normal aqui, né? Assim, a gente tem o carregador dele, mas não é USB-C, por exemplo. Nem poderia, né? Mas eu pessoalmente adorei, porque como ele fica do lado aqui, na hora que você posiciona ele atrás de você, como ele não é de ultra curta distância, você não vê esse fio. Então, por mais que seja difícil de colocar, eu acho que faz muito sentido. Só que também não é pra você ficar mexendo pra lá e pra cá. E sobre mexer pra lá e pra cá, pra fechar essa parte onde eu falo dele, né? Uma coisa que eu gostei é que, de novo, ele não é portátil. Na verdade, tudo é portátil se você for forte o suficiente, né? Mas ele vem nessa embalagem. Isso aqui parece uma mochila resistente, né? É isopor. E você tem certeza absoluta que não vai acontecer nada na hora que você for transportar. E isso aqui fica tão posicionado na hora que você fecha aqui, porque tem uma trava, não é? Ó. Ele fica tão encaixado ali que se você fizer isso aqui, você tem uma certeza, eu acho, que não vai acontecer nada. Tendo certeza, eu acho. Eu não vou testar isso. Então é aquela coisa, você vê que é um bom produto pelos detalhes. Tem algumas coisas que pensaram que realmente fazem diferença. Na hora de, poxa, imagina, eu vou mudar daqui a um mês, né? E se eu tivesse um projetor desse porte, eu ficaria muito mais tranquilo de mover desse jeito aqui do que colocar plástico bolha, do que é as coisas que eu vou ter que fazer, né? Colocar numa caixa, aí se escrever delicado, aí na hora... Tem gente que faz isso, né? É que nem o pessoal de aeroporto. Assim, poxa, delicado. E tratar de um jeito diferente. E agora voltando ao seu vídeo, porque eu achei muito importante mencionar isso aqui. Isso aqui é a proteção que estava na tela, tá? Sistema aqui é o Google TV, e o Google TV é aquela interface de tabletão, né? Só que aqui projetada. Aliás, um negócio muito importante,
O sistema daqui é o sistema RGB, né? Que é um laser RGB. E que nem o projetor Valerion que a gente viu ali, eu chamei o menino, que eu vou chamar de novo. Ele não sabe ainda, mas eu vou chamar de novo. Para mostrar que o branco, como é a combinação... Não tem um LED branco, né? Como é a combinação do RGB, o branco é esses três ligados. Quando você tem uma coisa que está muito próxima da outra ali, esse contraste acaba criando... Qual é o efeito? Aquele cromático lá, né? Esqueci o nome. Mas fica um negócio meio forte, assim, sabe? Parece que tá piscando. Você que viu da outra vez o Valerion, que ficou muito claro da outra vez, em palavras, o recorte e isso, né? Vem aqui ver. Por ter isso, os três ligados, é que nem tela AMOLED, mas isso já foi consertado, né? Tem aquele efeito, não tem um... Não parece que tá... Um blur. Exato. Mas eu não sei se você lembra do Valerion, tá menor. Isso. Muito obrigado. Muito simpático da sua parte. Sua opinião foi crucial pro vídeo. O nome da tecnologia é MALC 2.0, que tem a redução desse efeito. O que não significa que o Valerion é um problema. Significa que aqui foi melhorado. Por quê? Você consegue ver claramente essa característica, né? Porque quando você chega perto aqui, fala, cara, eu tô vendo aqui, na hora que você passa assim, você vê o R e o B, você vê o R, o G e o B, né? Só que da onde você tá assistindo, você não vê. Não é tão perceptível assim. E se já não era perceptível ali no Valerion, aqui é muito menos. Então você não vai ter esse problema aí. E é aquela coisa, de vez em quando a gente peca por excesso de detalhe, mas é que aí quando você vai comprar uma TV que você não conhece, você vai na loja, poxa, o modelo 4K de 65 polegadas, você chega, caramba, que pixel gigante, né? Mas você não devia estar nessa distância, entendeu? Se você estiver na distância normal recomendada, você não vai ver nada disso. E é um sistema bom? É um sistema que, assim, ele é bem genericão, porque ele funciona em basicamente um monte de marca da mesma forma, né? Volto a dizer que ele tem aquela característica que tenta te empurrar produto ali, porque a Play Store é a mesma, né? E tem, de fato, ali suporte a uns 100 mil apps que são otimizados para Google TV. E 100 mil apps, entenda, é app de forma geral, inclui de jogo a serviço de streaming. Só que tem uma característica que ele tem só 2 GB de memória RAM e ele não tem um processador de um celular de última geração. Dá pra você instalar jogo? Dá. Assim, você pega um joguinho ali da Play Store e coloca aqui. Só que ele tem 2 GB de memória RAM. Isso é muito pouco hoje em dia. Ele é um projetor para projetar. O fato de você conseguir fazer uma coisa não significa que você deve fazer essa coisa. Então é um sistema que até de vez em quando você vai ter um multitarefa muito intenso assim, ele começa a dar umas travadinhas, entendeu? Depois que, poxa, é que as pessoas esquecem disso também, né? Depois que você começa a assistir um filme, não tem nada que trave, o menu funciona bem e tal, ele pausa bem e tudo. Só que o fato dele travar sem tanto esforço assim, já é uma atualização de hardware seria legal. Porque tem muita gente que espera a performance de um smartphone top de linha S25 Ultra numa TV. Não é isso. Ela é projetada porque a TV é projetada apenas para aquela experiência e ela não precisa de processamento, né? Mesmo porque grande parte das coisas você usa na nuvem, então o processamento não está no equipamento, está em outro lugar. Mas nesse caso aqui eu acho que faltou um processadorzinho. Eu acho que não é nem memória RAM, não. Acho que não é nem memória RAM, viu? Acho que é processamento mesmo. Controle. É um controlinho muito simples. Aparece aqui o nome do equipamento, né? E o nosso menino ali comentou que lembra muito o controle do Roku. E de fato lembra, assim, as cores e tal, né? O que sinceramente tá ok. É um controle minimalista, funciona a pilha, não é a bateria, não tem carregamento celular nem nada. Mas só o fato de vir com a pilha pra mim já é um ponto positivo. E uma coisa que assim, eu sei que várias empresas assistem os meus vídeos, quando você vai vender um produto que é caro e você manda sem alguma coisa para ele funcionar, por exemplo, você vende um ventilador de teto e o controle não vem com pilha. Por exemplo, você vende uma TV que... Então, TV hoje em dia, você sabe, né? Tem um botão ali, olha lá, e é um negócio que você tem que pilingolar umas 8 vezes, uns 10 segundos ali para conseguir ligar a TV, né? E você precisa do controle, essencialmente, né? Quando você não envia pilha, eu não gosto da experiência que eu tive em casa, entendeu? Então, pilha, considerando que TVs hoje em dia, uma TV 65 tá o quê? 4 ou 5 mil? Eu acho que dá pra colocar uma pilha na embalagem, né? Qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Eu acho que eu já adiantei o preço. R$13.500 é pra todo mundo? Está excelentemente projetado no mercado brasileiro. Sabe por quê? Porque projetor no Brasil com essas características custaria o dobro, certo? E eu não tô nem exagerando. Porque esse produto aqui você compra e é enviado para você de algum outro lugar. Agora, continua sendo R$13.500. Entendeu? O fato de já ter testes aqui de projetores que são muito mais caros e não trazem as mesmas características, não invalida o fato de que R$3.500 continua sendo R$13.500, né? Então vamos lá, você vai gastar esse dinheiro, mas eu chuto uns 4 mil numa soundbar compatível, pra você ter o surround, né? E mais assim... A tela deve ser uns R$2.000. A gente tá realmente quase dobrando o preço. Mais umas persianas aí para minimizar a luz. Que nesse caso aqui nem precisa tanto, porque é realmente uma tela muito boa. Aí chegou aí, acho que basicamente nos R$20.000. Porque a não ser que você tenha equipamento e gaste só isso, né? Só isso. R$3.500, ó. Mas o fato é que, assim, no mercado de projetores, de forma geral, se considerarmos uma média do preço internacional com o preço praticado no Brasil, ele é, olha só,
extremamente competitivo. É que nem falar que, por exemplo, tem uma bainha de TVs que é o LED 8K de uma marca que eu não vou mencionar. E essa TV, a última vez que eu vi o preço no Brasil é alguma coisa entre 350 e 400 mil reais. Tem uma outra marca, que é do mesmo país, que lançou uma TV que eu fui conhecer, que no Brasil custa R$1 milhão. Então, tem certas coisas que é uma questão de posicionamento, entendeu? Assim, nesse caso, o céu não é o limite. Eu acho que não tem limite de preço por aí. Agora, aquele fato, ele entrega uma excelente experiência e você não precisa... Poxa, será que ele vai falar alguma coisa? Não vai. Porque o som, tudo bem, tá abaixo da experiência visual. Mas TV também é assim, né? Não vamos ser injustos que todas as TVs também são assim. E o fato dele ter toda essa qualidade com um preço que eu sinceramente esperava que fosse maior, né? E eu não sei qual o preço que vai estar o link aqui embaixo, mas eu esperava que fosse maior, eu acho que está bem competitivo. Não vou ser hipócrita, estamos no Brasil, o país dos chinelões, né? E aqui onde tudo é caro, isso aqui é mais caro ainda. Então não dá para falar que é um preço bom. Agora, de fato, se você quer uma experiência de ter um cinema em casa, isso aqui é um excelente ponto de partida. Agora vamos ver, ó, você, novamente, aqui está mais claro, muito mais claro do que a sua sala consegue ficar, tá? É até de dia. Agora vamos apagar todas as luzes aqui, exceto as luzes, acho que o LED pode ficar legal.